Boa noite a todos, meus amigos, a todos vocês que estão nos assistindo pelo canal Irará Espírita TV, Espiritize, né? Pelo Facebook. Sejam todos bem-vindos a mais um momento de meditação, a mais um momento de oração no nosso canal Irará Espírita TV. E hoje, como sempre, vamos iniciar a nossa atividade. Vou convidar vocês mais uma vez, para aqueles que se sentirem à vontade, a fechar os olhos, para fazermos a nossa prece inicial. Este momento, Jesus, amigo, em que aqui nos encontramos, é de grande importância para cada um de nós. É com muita alegria, Jesus, que buscamos os teus ensinamentos, o teu evangelho, para poder, Jesus, através dele, nos esclarecer, transformar os nossos corações, nos tornar pessoas melhores. Tu sabes, divino amigo, que a tarefa é grande, que só depende de nós. Nos ajuda nesta noite, neste momento de meditação e oração. Inspira-nos para que os ensinamentos aqui trazidos cheguem da melhor forma. Que todos que estão nos ouvindo, nos vendo, seja por ti, divino amigo, assistido. Que o teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia se faça presente em nossas vidas, não só hoje, Jesus amigo, mas a cada dia, sempre, sempre. Que assim seja. Meus amigos, vamos ver mais uma mensagem trazida hoje. E a mensagem que eu trouxe hoje foi do livro Agenda Cristã, o livro psicografado por Francisco Cândido Xavier. E a mensagem é do nosso querido André Luiz. E ele começa dizendo o seguinte: falará você na bondade a todo instante. Mas se não for bom, isso será inútil para a sua felicidade. E olha que interessante, ele nos diz que não adianta a gente apenas falar na bondade a todo instante. Que mais importante é ser bom. E se assim a gente não agir, será inútil para a nossa felicidade. Apenas o falar em bondade. Sua mão, diz ele, escreverá belas páginas, atendendo à inspiração superior. No entanto, se você não estampar a beleza delas no seu espírito, não passará de estafeta sem inteligência. Estafeta quer dizer aquela pessoa que entrega a correspondência. Então, aqui ele diz que a gente pode escrever páginas belíssimas, atendendo à inspiração superior. Mas se a gente não estampar a beleza no nosso espírito das palavras que a gente escreve, estamos apenas transmitindo uma mensagem, passando uma mensagem como um carteiro. Lerá maravilhosos livros, com emoção e lágrimas. Todavia, se não apreciar o que você leu, será tão somente um péssimo registrador. E muitas vezes a gente acha que é a quantidade de livros que a gente lê que nos faz pessoas melhores. Mas será que é assim, meus amigos? Pelo que André está dizendo aqui, vamos enxergar que não. Porque o que adianta a gente ler tanto livro e se esses livros que a gente lê não tornar a cada um de nós pessoas melhores? Porque essa é a função do livro. É através do conhecimento que vamos transformando os nossos corações.
Então, se a gente lê tantos livros e não consegue colocar o que está no livro em prática, nós estamos apenas registrando um conhecimento. Mas este conhecimento não está fazendo de nós pessoas melhores. E ele continua dizendo: cultivará convicções sinceras em matéria de fé. Entretanto, se as convicções não servirem à sua renovação para o bem, sua mente estará resumida a um cabide de máximas religiosas. Vejamos aqui outro exemplo que ele nos dá. Cultivaremos convicções sinceras, e é importante a gente cultivar essas convicções na matéria de fé. Mas se essas convicções que a gente tem, se essa fé que dizemos ter, não nos renovar para o bem, estaremos apenas utilizando de máximas religiosas na nossa vida, que não nos influenciará na nossa caminhada. Sua capacidade de orientar disciplinará muita gente, melhorando personalidades. Contudo, se você não se disciplinar, a lei o defrontará com o mesmo rigor com ela se utiliza de você para aprimorar os outros. Aí a gente vê a responsabilidade que é orientar o outro, mostrar um caminho ao outro, fazer com que o outro transforme a sua personalidade. Se nós temos essa capacidade de orientar e de disciplinar o outro, mas se a gente não busca disciplinar a nós mesmos, do que adianta? É aquela história. Nós estamos fazendo os outros crescer a sua luz e a nossa luz vai permanecer como apagada. Não sei se vocês conhecem o livro Voltei. Nesse livro, conta a história de Jacó. E ele fez isso. Ele, a vida toda, trabalhou na doutrina espírita, iluminou consciência, ajudou muitas pessoas. Mas quando ele estava no mundo espiritual, ele estava sem luz. Porque ele se preocupou muito em orientar, em instruir e a mostrar o outro caminho. Mas ele esqueceu de disciplinar a si mesmo, as suas tendências, o orgulho, a vaidade e tantos outros sentimentos. Então, essa parte aqui é para nós que fazemos palestras, para nós que gostamos de orientar o outro, para nós que queremos dar conselhos a outras pessoas, que a gente precisa estar atento. Como ele diz assim, aqui, que a lei defrontará com o mesmo rigor com que ela se utiliza de você para aprimorar os outros. Então, nós também seremos cobrados. Nós também que tentamos auxiliar o outro com palavras, com ensinamentos, nós também temos a responsabilidade de agir da forma que a gente fala, da forma que a gente prega. Você conhecerá perfeitamente as lições para o caminho e passará ante os olhos mortais do mundo, a galera dos heróis e dos santos. Mas, se não praticar os bons ensinamentos que conhece perante as leis divinas, recomeçará sempre o seu trabalho, cada vez mais dificilmente. Então, todos nós passamos aqui na Terra com os olhos mortais no mundo, entre heróis e entre santos. Mas se nós não praticarmos no nosso dia a dia os bons ensinamentos que a gente conhece, que as leis divinas nos traz através de Jesus e dos seus mensageiros, nós vamos ter que recomeçar. E esse recomeço poderá ser mais difícil do que o que estamos vivendo agora. Você chamará a Jesus, nos diz André Luiz, Mestre e Senhor.
Se não quiser, porém, aprender a servir com ele, suas palavras soarão sem qualquer sentido. O que adianta a gente chamar mestre e senhor, se a gente não aprender a servir com ele? André Luiz nos diz aqui que as nossas palavras soarão sem qualquer sentido, se assim agirmos. E eu, estudando esta mensagem, lembrei do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados e poucos escolhidos, naquele item que diz assim: aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos nos reinos dos céus. E Kardec, para falar deste item, colocou aquela passagem de Jesus que diz: nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus. Muitos, nesse dia, me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome? Não expulsamos os demônios em teu nome? Não fizemos muitos milagres em teu nome? E ele responderá: eu não lhes direi em vozes altas, afastais de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. E Kardec interpreta essa passagem dizendo o seguinte: todos que conhecem a missão de Jesus dizem Senhor, Senhor. Mas de que serve lhe chamarem mestre ou senhor, se não lhe segue os seus preceitos? Basta, meus amigos, apenas chamar Senhor, Senhor, se não seguimos aquilo que ele prega. E continua dizendo, perguntando o seguinte: serão cristãos os que o honram com exteriores atos de devoção e, ao mesmo tempo, sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as paixões? Serão os seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os seus semelhantes? Essas são reflexões que precisamos fazer diariamente. Porque, como diz aqui no Evangelho, não basta apenas chamarmos Senhor, Senhor. Não basta apenas lermos livros, falar de Jesus. Se nós não usamos isso ao nosso favor, se nós não nos tornamos melhores com aquilo que falamos ao outro, com aquilo que pregamos, com aquilo que a gente lê, se nós não somos nem um pouquinho indulgentes para com as imperfeições dos nossos semelhantes. E a mensagem continua dizendo o seguinte: não, porque do mesmo modo que os fariseus, ele tem a prece nos lábios e não no coração. Pela forma, poderão impor-se aos homens, não, porém, a Deus. Muitas vezes nós nos impomos ao homem porque a gente tem o conhecimento. Mas Deus sabe o que está lá dentro do nosso coração. E a Deus não temos essa condição de fazer de conta que somos aquilo que estamos falando e que estamos aparentando ser. E ele continua: em vão diremos eles a Jesus: Senhor, não profetizamos, isto é, não ensinamos em seu nome? Não expulsamos em teu nome os demônios? Não comemos e bebemos contigo? E ele lhes responderá: não sei quem sois, afastai de mim, vós que cometeis iniquidade, vós que demitis com os atos o que dizem com os lábios. Eu acho isso muito interessante. Muitas vezes nós desmentimos com os atos o que a gente diz com os lábios. Que caluniais o vosso próximo, que expoliais as viúvas e cometeis adultério.
Afastai de mim, disse Jesus, vós cujo coração destila ódio e fel, que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis corram lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá prantos e ranger de dentes, porque o reino de Deus é para os que são brandos, humildes e caridosos. Não esperai dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. O caminho único que vos está aberto para achares graça perante ele é a prática sincera da lei, do amor e da caridade. Aqui também vemos um ponto importante. Haverá prantos e ranger de dente para aqueles que falam e não praticam, né? Aqui ele também diz, o reino de Deus é para os que são brandos, humildes e caridosos. Que não adianta a gente multiplicar as nossas palavras e as nossas genuflexões se o nosso coração não tem nada a ver com isso. Que os nossos atos, como disse anteriormente, desmentem as nossas palavras. Por quê? Porque realmente o reino de Deus encontraremos quando realmente, sinceramente, praticarmos a lei do amor e da caridade. E Kardec finaliza dizendo o seguinte: são eternas as palavras de Jesus, porque são a verdade. Se Jesus tivesse feito uma coisa e falado outra, as palavras dele talvez não seriam eternas. São eternas porque Jesus não só disse, não só falou para a humanidade. Ele vivenciou aquilo que ele falava. Constituem não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nessas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. E eu pergunto, como é que está sendo construída a nossa casa íntima? Está sendo construída sobre a rocha? Na nossa igreja, na nossa casa espírita, na religião que a gente professa, como está sendo construída? Em palavras ou em atos? Ou casando-se as palavras com os atos? Precisamos parar para pensar sobre isso e podemos acreditar, como diz a mensagem de Emmanuel, que não adianta, meus amigos, conhecermos a verdade se essa verdade não nos fizer pessoas melhores. E aqui ele finaliza dizendo: o homem as conservarão porque se sentirão felizes nelas. As que, porém, forem uma violação daquelas palavras, serão como a casa edificada sobre a areia. O vento das renovações e o rio do progresso as arrastarão. Então, refletindo na mensagem de hoje, vamos ver se no nosso dia a dia, meus amigos, se nós conseguimos realmente não apenas chamar Mestre e Senhor, que possamos realmente servir a este amigo, a este companheiro de todas as horas, em palavras, em atos e em ações. Que possamos, meus amigos, ter a capacidade de orientar o outro, mas buscar também orientar a nós mesmos. Que possamos, meus amigos, ler bons livros, mas buscar colocar diariamente aquilo que a gente leu na nossa vida diária. Que possamos ter convicções sinceras, mas que essas convicções
nos ajude a ter fé, a ter confiança e a certeza de dias melhores. E diante desta pandemia, quanto da nossa fé foi colocado à prova? Quantas vezes a gente não conseguiu manter essa fé? Porque deixamos que o medo, o receio da morte, a incerteza do porvir tirasse a nossa paz e a nossa tranquilidade. E em alguns momentos vimos que estávamos apenas com as máximas religiosas. Vimos em alguns momentos que ainda não temos essa fé que Jesus diz que é necessário tê-la do tamanho de um grãozinho de mostarda. E olhe que o tamanho do grão de mostarda é a menor das sementes. Então, o mestre não nos pede muito, meus amigos. Nos pede apenas que a gente tenha um mínimo de fé, um mínimo de confiança nele, nas suas palavras, que, como disse André Luiz, as palavras dele é verdadeira. Ele tem a palavra de vida eterna. Então, meus amigos, que possamos falar também na bondade, mas que, acima de tudo, sejamos bons. Que possamos escrever realmente belas páginas para o outro, para um familiar, para um amigo, para um vizinho. E as páginas hoje são escritas não em livros, em cadernos. São mensagens de WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Que possamos escrever belas páginas, belos textos, belas mensagens. Mas que as mensagens que escrevamos para os outros possa também alimentar a nossa alma. Possa também fazer com que cada um de nós embeleze o nosso próprio espírito. Esta é a mensagem de hoje. E para finalizar, vamos fazer novamente a nossa prece de encerramento. Este momento que reservamos no final da meditação para tentar esta conexão com o Pai cada vez maior. Para nos envolver com a melodia, eu não sei se vocês conseguem ouvir, se estão ouvindo bem a melodia, mas vamos, mais uma vez, eu convido a vocês, a todos que estão nos assistindo, a fechar os olhos, nos envolvendo com energias que vêm do alto, energias salutares e benéficas. Vamos pedir mais uma vez ao Mestre Jesus, este companheiro de todas as horas, de todos os momentos, que possa estar no lar de cada um de vocês, onde quer que cada um se encontre neste exato momento. Que possam, meus amigos, sentir esta energia de bondade, de amor, de misericórdia que vem do Pai, a envolver todo o nosso ser, alimentando a nossa alma, equilibrando o nosso espírito, trazendo paz, harmonia, tranquilidade. Muitos tiveram um dia difícil de trabalho, outros tiveram um dia de calmaria, tantos outros estão com a mente cheia de preocupações. Que possamos pedir ao Mestre Jesus para nos auxiliar, nos amparar, nos socorrer, mas que possamos também neste momento, meus amigos, lembrar dos nossos irmãos, daqueles que estão nas ruas neste exato momento, sem ter um lar, sem ter o alimento, daqueles que estão neste momento longe dos seus familiares, em leitos de hospitais, trabalhando, doentes, em cadeias públicas, nos mais diversos lugares, desencarnados no mundo espiritual.
necessitados de socorro, de amparo, de esclarecimento. Que possamos pedir ao Mestre Jesus, meus amigos, por todos, não só por nós, orando por aqueles que também, Jesus, precisam de Ti. Agradecidos também por este dia, por mais esta oportunidade. Agradecidos a Deus pelo nosso corpo, por respirarmos. Hoje em dia, que é tão difícil para muitos que precisam de equipamentos para respirar. Que possamos ser gratos ao Pai pela nossa respiração, por termos a capacidade de pensar, de aprender, de falar, de ouvir essas mensagens trazidas pelos amigos espirituais, que tão bem faz a nossa alma, que tão bem faz o nosso coração. Obrigada, Jesus. Obrigada pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua presença constante em nossas vidas. Gratidão, divina amigos, por tudo. Que as falanges de amigos espirituais possam envolver todo o nosso planeta Terra, auxiliando a todos que necessitam. Dai a cada um de nós uma noite de muita paz. E ser conosco, divino amigo, hoje e sempre. Que assim seja. E assim, meus amigos, finalizamos mais esse momento de meditação, de oração. Nós agradecemos pela presença de todos vocês no nosso canal, né? O Centro Espírita Caminho da Luz está com a campanha pela reforma do centro, né? Todos que puderem colaborar, né? Será muito bom, né? Eu agradeço a presença de todos vocês. Uma boa noite a todos e muita paz. Não sei se vocês estão ainda aqui. Estou aguardando o Sérgio entrar aqui na sala para a gente finalizar nossa meditação.